Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da Missy Smith. Ela teve uma experiência de quase morte depois de ser vítima de um tiroteio em sua escola. Em 1º de dezembro de 1997, 3 estudantes foram mortas e 5 ficaram feridas em um tiroteio em uma escola secundária nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros tiroteios em massa em escolas em uma série de dezenas de tiroteios nos Estados Unidos nas últimas décadas. A luz de esperança naquele dia para a cidade, a nação e o mundo foi a Miss Smith. Ela ficou paralisada do peito para baixo. A Miss, imediatamente e corajosamente, perdoou o garoto de 14 anos que a atirou, tomando a decisão consciente de que as suas ações não defenderiam quem ela se tornaria. Ela é uma esperança que brilha mais intensamente do que nunca agora. Missy escreveu um livro premiado em 2009. O título traduzido seria Eu Escolho Ser Feliz, e outro novo livro que traduzido seria Lições de uma sobrevivente de tiroteio na escola. Como encontrar o bem nos outros e viver uma vida de amor e paz. Esse livro foi criado para o público de ensino médio e tem atividades em sala de aula ao final de cada capítulo. Lições de uma sobrevivente de um tiroteio em escola apresenta novas histórias sobre a vida de Missy desde o tiroteio, relacionando-as aos princípios de escuta, empatia, perdão, riso, otimismo e gentileza. Na tentativa de reverter a negatividade insistente que tem coberto o nosso mundo nos últimos anos, Missy incentiva os jovens de hoje a criar uma narrativa das suas próprias vidas e das vidas que eles tocam baseada no amor e na paz. O livro recebeu o apoio de vários educadores de todos os Estados Unidos. Missy apareceu em vários programas de televisão e em várias publicações, inclusive na Oprah. Hoje ela atua como palestrante inspiracional, conselheira de tratamento diurno com distúrbio escolar público. Ela é casada e tem 2 filhos e mora em uma fazenda. No seu relato, Missy fala que experimentou a ausência do tempo e a tranquilidade completa, mesmo paralisada. Ela sabia que tudo ficaria bem. Assim como ela, eu também tive essa experiência. Como disse no meu vídeo passado, eu contei o que me trouxe para as histórias de EQM no YouTube. Esse vídeo está no canal Passado a Limpo da Maria Inês e você pode assistir através do link que está na descrição e no primeiro comentário nesse vídeo. Quando você curte e comenta o nosso vídeo, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 50 histórias. Você já assistiu às outras? Eu também preciso dizer que os comentários de figurinhas estão ajudando muito o canal. Por favor, continue. Deixe um coraçãozinho, uma florzinha, 2 mãozinhas em oração, a que você preferir. Muito obrigada. Fique agora com o relato da Missy. No dia 1º de dezembro de 1997, eu tinha 15 anos e era aluna do 2º ano do ensino médio. A minha escola era a menor das 3 escolas do nosso condado e, na verdade, a escola para a qual eu fui era considerada pelos meus pais a mais segura das 3. Era uma simples escola rural com cerca de 600 alunos. Eu conhecia cada pessoa na escola, e se não os conhecesse pessoalmente, pelo menos sabia o nome deles. Naquela manhã, era uma segunda-feira após um feriado de ações de graça. Eu tinha ficado 5 dias sem ir para a escola. Sendo uma adolescente, e eu era uma pessoa noturna, eu achava difícil acordar. Lembro do meu pai entrando e cantando uma música muito irritante para nos acordar de manhã. Eu e minha irmã nos arrumamos o mais rápido possível. Lembro-me exatamente o que eu estava vestindo naquele dia. Uma calça da Adidas, um tênis da Adidas com listras azuis
e uma camiseta preta também da Adidas com listras azuis. Então, tudo estava combinando. Também fiz um rabo de cavalo no meu cabelo. Em vez de parar para tirar um tempo e abraçar os meus pais, dizendo o quanto os amava, o que é uma coisa que eu realmente me arrependo e gostaria de ter feito diferente, eu simplesmente gritei "Tchau!" e saí correndo pela porta, sem saber que aquele dia mudaria a minha vida para sempre. Aquele poderia ter sido o meu último dia e eu não voltaria para casa, e os meus pais poderiam nunca mais ter me visto. Eu costumava ir para a escola com a irmã mais velha da minha melhor amiga. Ela era do último ano e a minha melhor amiga era do primeiro ano. Ela morava no meu bairro, então eu sabia que se eu não me apressasse para entrar no carro, a irmã dela me deixaria para trás e eu teria que pegar um ônibus. Naquela época eu estava super ansiosa para tirar a minha carteira de motorista, porque eu e a minha irmã gêmea completaríamos 16 anos. Era a véspera de Natal, então eu estava muito ansiosa e animada com isso. Eu sabia que eu tinha que me apressar para entrar naquele carro e ela me levaria para a escola. Por isso, eu chegava sempre na hora certa todas as manhãs do segundo ano. Minha irmã e eu costumávamos participar de um círculo de oração que se reunia no saguão da nossa escola antes do sinal tocar para dar 5 minutos para irmos para a aula e não chegar atrasadas. Era antes do início das aulas e havia cerca de 30 alunos participando. Sempre fazíamos pedidos de orações e então alguém dizia, hora de orar. Orávamos, dizíamos amém e pronto. Era algo muito curto, mas era uma maneira de eu desabafar todo o estresse que eu tinha, embora eu nem sempre compartilhasse os meus próprios pedidos de oração. Mentalmente, eu podia compartilhar as preocupações que eu tinha como estudante do ensino médio. Naquela manhã, acho que eu tinha uma prova de civilização mundial, então eu realmente precisava de orações porque eu não era boa na matéria. Mas, de qualquer forma, nada parecia fora do comum naquela manhã. Enquanto estávamos no círculo de oração, sempre haviam outros alunos e grupos do lado de fora. Então, outras pessoas por perto não era algo incomum. A sala da direção ficava do outro lado do corredor, no saguão, e a porta da frente tinha muitos alunos entrando depois de serem deixados por seus pais. Além do círculo de oração, sempre haviam muitos alunos por perto. Alguém gritou, hora de orar, e entramos no círculo. Nem lembro sobre o que oramos, mas eu sei que depois de dizer amém, tive tempo suficiente para andar até o meio do saguão, a caminho de pegar a minha mochila e ir para a primeira aula de civilização mundial. Antes de chegar lá, eu vi uma menina de 14 anos sendo baleada na cabeça e a pessoa que fez isso também tinha 14 anos. Ele tirou o revólver calibre 22 de sua mochila e começou a atirar em todos nós. Como eu disse, eu vi a garota sendo baleada. O seu nome era Nicole, mas eu não cheguei a ver o menino com a arma. Então, naquele momento, eu fiquei parada olhando para ela, tentando dar sentido ao que eu estava vendo. Acho que eu entrei em estado de choque. Comecei a dizer para mim mesma que aquilo era uma brincadeira, não era real. Ela ia se levantar e ficar bem. Eu ouvi os tiros. Na época, eu não era familiarizada com o som das armas, e aquilo não parecia definitivamente com o que eu via na televisão, mas parecia fogos de artifícios. Então eu achei realmente que teria mais sentido se fosse uma brincadeira. Lembro-me de ouvir 3 estopins lentos. O primeiro tiro acertou a Nicole, e depois disso foi um spray de balas. Eu estava no meio do spray, e a sensação de ser baleada, acho que a melhor maneira que eu poderia descrever é como se eu estivesse desmaiando. O meu corpo inteiro ficou dormente. Tinha um zumbido nos meus ouvidos e, quando eu caí no chão, eu senti como se eu estivesse flutuando.
O impacto de cair no chão não doeu. Eu atingi o chão e assim que atingi, a minha irmã gêmea, que viu a primeira garota ser baleada, também viu o garoto com a arma. Então ela sabia o que estava acontecendo. Ela também sentiu uma bala passar pelo cabelo dela, mas essa bala veio em minha direção. Eu sempre penso no fato de que se eu não estivesse lá, se tivesse tomado uma outra decisão, o que poderia ter acontecido com a minha irmã? Ela se abaixou no chão e se jogou sobre mim enquanto ele continuava atirando. E quando ele finalmente parou, foi quando comecei a perguntar a ela o que estava acontecendo. Eu não sabia porque estava no chão. Eu não sabia de nada. A única coisa que eu sabia é que eu não sentia o meu estômago. E também eu não sentia as minhas pernas. Eu acho que foi o estado de choque. Então ela me disse que havia uma arma. E ela me disse que quem fez aquilo eu o conhecia. Ele era um calouro. Ele estava na banda comigo. Era alguém com quem eu gostava de estar. Era como um palhaço da turma. Eu gostava de estar perto dele. Ele era a última pessoa que eu poderia imaginar em fazer isso. Havia alguém que poderia ter feito algo assim, mas quando ela me disse que havia uma arma, eu soube que tinha sido baleada e falei para ela que eu não estava sentindo o meu estômago. Nós duas sabíamos o que isso significava, mas eu me sentia bem naquele momento, como se não estivesse doente, como se nada tivesse errado. Minha irmã gêmea não conseguia encontrar um ferimento à bala, porque a minha blusa era preta, e não conseguíamos encontrar sangue. Acredito que eu também estava sangrando internamente. Olhamos para a nossa direita e vimos a nossa melhor amiga, a Kelly, segurando o ombro esquerdo e chorando. Ela tinha sido levemente atingida no ombro esquerdo e tinha um ferimento considerável. Ela estava segurando o tempo todo nesse lugar. Então, a minha irmã gêmea olhou para mim e disse: "Seja forte, não morra. Eu voltarei para checar você." E foi checar a amiga dela. Depois as duas voltaram para conversar comigo, mas eu nem me lembro sobre o que conversamos. Naquela época não havia treinamentos para lockdown como o que as crianças fazem agora para os tiroteios nas escolas. Não tínhamos um policial na escola. Essas coisas não existiam. Então, não havia um plano sobre o que fazer. Começaram a enviar todas as crianças para o ginásio. Ficava separado da escola. Minha irmã seguiu naquela direção e viu a nossa amiga com quem tínhamos ido para a escola naquela manhã. Ela entrou no saguão do ginásio, onde havia um orelhão. Algo antigo, difícil de encontrar, muito raro hoje em dia. Os celulares já existiam, mas nós não os carregávamos como as crianças hoje em dia. A minha irmã conseguiu ligar para os meus pais no orelhão e contar exatamente o que havia acontecido, e quando ela me deixou, eu estava falando. Então ela conseguiu dar a eles um pouco de tranquilidade, sabendo que eu estava falando consciente, e talvez eu fosse ficar bem. Haviam 2 hospitais possíveis, então eles não tinham ideia para onde eu seria levada. Tiveram que escolher um hospital. A minha tia, a minha avó e o meu tio foram para o outro hospital esperando por mim. E enquanto isso, eu ainda estava deitada no chão do saguão, perguntando o que ia acontecer comigo. Lembro da minha professora de álgebra daquele ano, e eu era péssima em matemática. Então fiquei surpresa que ela fosse a professora que estava ao meu lado. Ela começou a orar por mim, e esse foi o primeiro momento em que comecei a ficar com medo e pensar na possibilidade de morrer. Olhei para minha professora e perguntei: "Eu vou morrer?" E ela respondeu: "Não, você não vai morrer, você ficará bem." Então eu disse: "Bem, eu estou paralisada, porque eu não sinto o meu estômago." Naquele momento, eu percebi que eu conseguia mexer as pernas e eu disse: "Estou paralisada, eu sei que estou." E ela disse: "Não, você está apenas em choque, você ficará bem." Acho que ela sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, mas ela estava fazendo o melhor para tentar me manter calma.
Depois de falar com a minha professora sobre o meu ferimento e o fato de estar com medo, comecei a ficar muito cansada e queria fechar os olhos. Ela continuava me dizendo: não feche os olhos, mantenha-os abertos. Cheguei ao ponto que eu não conseguia mais resistir. Eu estava tão cansada que acabei fechando os olhos. Quando eu fechei os olhos, a próxima coisa que eu me lembro é de como se eu estivesse acordando de um pesadelo. Não me lembrava completamente de tudo. Eu sabia que algo ruim havia acontecido, mas era como se eu não estivesse mais focando naquilo. Eu simplesmente pensava: aquilo foi um pesadelo terrível, mas agora é real. O que acabou de acontecer não era real, era um pesadelo. O tiroteio. Depois disso, lembro-me que eu estava sentada com uma pessoa conversando e caminhando com elas. Eu me sentia bem com aquelas pessoas ao meu redor. Eu conversava muito com a pessoa que estava à minha direita. Não sei quem era aquela pessoa, mas eu me sentia à vontade para conversar com ela, como se a conhecesse. Não lembro do que falamos. Conversamos, mas não me lembro qual o assunto. Lembro-me de estar feliz. Eu não entendia o que estava acontecendo naquele momento, mas estávamos caminhando juntas. Lembro-me mesmo de uma pessoa passando de bicicleta ao meu lado e eu precisei me desviar. Acabei esbarrando na pessoa do meu lado direito. Rimos disso, mas eu não sei sobre o que conversávamos. Eu não sei se era um homem ou uma mulher. Eu não me lembro de nada. De repente, tudo ficou escuro. Então, como se tivéssemos desaparecido, o teto voltou a ficar nítido e eu estava olhando para o teto e estava de volta no saguão. E eu pensei: isso realmente aconteceu. Eu olhei ao redor. Quando eu voltei para aquela situação, eu tive uma perspectiva diferente, ou um sentimento diferente. Eu não estava mais com medo. Eu tinha a sensação de que sabia que ficaria bem, que eu ficaria viva e tudo ficaria bem. Na ambulância eu não sabia quem era a pessoa do lado, mas depois descobri que era a minha amiga Cassie. Ela foi baleada na cabeça e estava morta. Quando cheguei na sala de emergência, lembro-me que eu ainda me sentia calma e sabia que tudo ficaria bem. Acabei recebendo 2 unidades de sangue. Precisei colocar um tubo no peito e depois disso começaram a fazer testes em mim. Eles pegavam as agulhas e me cutucavam. Me pediam para mexer os pés, mas eu não sentia as cutucadas e eu não conseguia mexer os pés. Naquele momento, eles me disseram que, até onde sabiam, eu estava paralisada. Era de se esperar que eu ficasse chateada, que eu ficaria arrasada porque eu sabia que eu ia passar o resto da minha vida paralisada e que não havia cura. Era algo com o qual eu teria que conviver o resto da minha vida. Mas eu ainda estava com aquela sensação de calma e sentia que tudo ficaria bem. Eu também sabia que eu deveria estar chorando, e então eu pensei: parece que eu estou ficando louca por estar bem. Então eu tentei me fazer chorar, mas eu fiquei parecendo boba e ridícula, porque eu sou uma péssima atriz. Então eu simplesmente parei de chorar. Lembro-me de até mesmo consolar a minha família quando eles vieram me ver. Lembro-me da minha avó entrando e chorando, e eu disse: vovó, está tudo bem, eu vou ficar bem. Depois de ver a minha família, eles me levaram para fazer uma radiografia para descobrir o que aconteceu com a bala. Depois de ouvir sobre o meu ferimento, eu percebi o quão abençoada eu estava por estar viva. Eu percebi porque eu não sabia muito sobre os calibres 22, mas eu aprendi que quando você é atingido por uma bala 22, ela rechicoteia dentro do seu corpo. Mas a bala entrou para o meu ombro esquerdo. Agora eu tenho apenas um pequeno ponto roxo no ombro e é difícil encontrá-lo porque é bem pequeno. A bala passou longe do meu coração porque o meu coração está aqui. Rechicoteou dentro do meu corpo. Passou por todas as principais artérias e órgãos sem acertar nenhum, exceto o pulmão. E depois de atingir o pulmão, atingiu a minha medula espinhal e me deixou paralisada.
Sou paralisada do meio do tórax para baixo, o que é chamado de lesão medular T4 e T5. A quarta e a quinta vértebras torácicas da minha medula espinhal são danificadas. A bala saiu pelas minhas costas, mas nem chegou a perfurar a parte de trás da minha camisa. Então, não foi necessário fazer uma cirurgia para removê-la. A bala não atingiu meu coração, e nesse ponto eu fiquei feliz por estar viva. Descobri que 3 garotas morreram, com a idade de 14, 16 e 17 anos. Eu conhecia todas elas. Essas 3 garotas estavam mortas, mas eu estava viva. Então, eu senti que mesmo que não pudesse andar, o fato de estar paralisada não se comparava a não ter a minha vida pelo resto da vida. Continuei surpreendendo a mim mesma de como fui capaz de lidar com a situação à medida em que o tempo passava. No começo tive minhas dificuldades, quando eu estava tentando aprender a usar a cadeira de rodas ou quando eu comecei a me recuperar do ferimento no pulmão, eu comecei a aprender a sentar novamente e a me vestir. Essas coisas foram realmente difíceis e aos 16 anos era muito frustrante. Lembro-me da última vítima que foi baleada. Essa pessoa saiu do hospital em 16 de dezembro e foi a única pessoa que ficou no hospital. Eu só queria ir para casa e eu sabia que seria muito tempo antes de ir para casa. Então, teve um momento em que eu queria desistir. Eu só queria deitar na cama pelo resto da vida. Eu sabia que seria muito difícil. Eu tinha 16 anos e eu deveria estar vivendo uma vida de adolescente, saindo com os amigos, saindo para encontros, coisas assim. Eu deveria estar animada por tirar a minha carteira de motorista. E como eu estava? Eu sabia que aquilo era algo que teria que ser adiado, e ainda mais naquele ponto. Mas eu sempre senti, eu acho que posso chamar de sinais de Deus de alguma forma, que sempre havia algo enviado para me encorajar e me lembrar que tudo estaria bem. Então, sempre que eu começava a ter estes sentimentos de que eu vou desistir, era quando eu começava a receber cartas de pessoas de todo o mundo. No dia em que eu recebi, a maioria foram 600 cartas em 45 pacotes. A minha mãe ficava do lado da minha cama e quer eu estivesse acordada ou não, ela lia todas as cartas para mim. Ela abria todas as cartas com seu abridor de cartas. Uma vez ela tentou passar a manteiga no pão com ele e disse: "O que eu estou fazendo?" Mas ela lia e me contava. Com o tempo, eu comecei a ouvir e comecei a pensar que haviam tantas pessoas que não me conheciam e estavam se dando o trabalho de escrever para mim e me dizer que se importavam e que estavam pensando em mim, que eu não me sentia mais sozinha naquele ponto. Eu sentia que aquelas pessoas que nem conhecia não desistiam de mim, porque eu desistiria de mim mesma. Então, eu continuei me esforçando até conseguir começar a usar a cadeira de rodas e aprender a viver uma vida em uma cadeira de rodas e não desistir. Parecia mesmo que eu sempre recebia um incentivo à medida que o tempo passava. Quando eu estava prestes a voltar para a escola, comecei a ficar preocupada. Preocupada com a forma como as pessoas iriam me tratar por estar em uma cadeira de rodas. O que poderiam fazer? Que tipo de coisas eu poderia fazer? Eu participava do coral, então eu sabia que teria apresentações e produções e dança, e eu não sabia se ainda poderia participar. Se eu poderia dançar na cadeira de rodas. Eu pensava se eu poderia participar das competições. Eu jogava futebol e sabia que isso não seria uma opção. Mas haviam coisas mudando na minha vida. E eu não era a única pessoa em uma cadeira de rodas na minha escola naquele momento. Fui convidada para participar de um acampamento no Alabama, onde eu aprendi a esquiar na água, andar de jet ski, montar a cavalo e escalar árvores. Tenho que dizer que naquele ponto eu percebi que tinha feito mais estando na cadeira de rodas do que jamais havia feito andando. Foi encorajador para mim.
Mostrou que eu não precisava desistir de mim mesma, que eu era capaz de fazer as coisas mesmo de uma maneira diferente. Eu era capaz de fazer tudo o que eu queria fazer e sentia que ninguém me julgava. Eu sentia que meus colegas de classe eram muito encorajadores e prestativos, especialmente os meus amigos e os amigos da minha irmã. Eu tinha muito apoio daquelas pessoas. Quase sempre tinham pessoas do meu lado. No meu último ano, pouco antes de eu ter que atravessar o palco para receber o meu diploma, fui convidada para ir a um hospital em Los Angeles, onde o médico desenvolveria uma órtese para me permitir andar. Não seria uma cura, mas me daria a chance de atravessar o palco para a formatura. Chegou bem a tempo de me formar. Então, fui para Los Angeles no primeiro semestre do último ano, que não foi um problema para mim. Naquela idade foi incrível. Aprendi a andar usando a minha órtese e utilizei em março de 2002 para percorrer 1/4 de milha na maratona de Los Angeles. Também utilizei para atravessar o palco na formatura e durante o meu baile de formatura para ficar em pé e dançar. Eu realmente podia olhar para os olhos do meu acompanhante, ao contrário do meu segundo ano, quando o meu acompanhante estava no meu colo e no chão, e eu não sabia o que fazer com ele. Senti que era outro presente que me foi dado para me lembrar que ainda teria uma vida pela frente. Sempre tive medo de morrer, medo da morte. Lembro-me que aos 4 ou 5 anos de idade, pensava constantemente sobre o fato dos meus pais serem mais velhos e que eles iriam morrer quando eu ainda era jovem, porque eu era a mais nova de 6 irmãos. Meu irmão tem 22 anos a mais do que eu. Naquele momento, os meus pais tinham 40 e 45 anos. E eu sabia que eu não teria tanto tempo com eles e com os meus outros irmãos. Acho que percebi que eu estava constantemente preocupada com a morte deles e também com a minha própria morte. Acredito que eu aprendi naquele dia que não há nada a temer, mas que isso aqui é um pesadelo e acordaremos para o que é real. E o que é real será maravilhoso, positivo, amoroso e feliz, assim como me senti com as pessoas com quem estava. Acho que a minha experiência de quase morte foi algo que me deu a ascensão de que não há nada a temer, e sempre tenho que me lembrar disso. Não há nada a temer. Eu posso continuar vivendo a minha vida, porque um dia acordarei e não terei mais que lidar com isso aqui. Agora eu procuro por sinais e mensagens que eu estou recebendo do outro lado. Coisas que dizem para eu continuar, que eu ficarei bem. Eu apenas continuo porque eu ainda estou cumprindo o meu propósito, fazendo o que eu devo fazer. Eu me questionava porque eu ainda estou aqui e 3 ou 4 meninas morreram. Mesmo uma das meninas que estava deitada do meu lado foi baleada exatamente no mesmo lugar que eu. Acho que ela teria ficado paralisada, mas foi baleada no ombro esquerdo e acabou atingindo a artéria e morreu de sangramento. Eu questionava porque eu ainda estou aqui, e isso não faz sentido para mim, sabe? Porque eu fui escolhida para estar aqui e ela se foi. Mas eu acho que essa habilidade de sobrevivente, essa sensação de questionamento, é o que me motiva para não desperdiçar o que resta da minha vida e não focar no negativo. Eu tento escolher ser feliz e olhar para os aspectos positivos. Eu passo por todas as frustrações e dificuldades que eu tenho que enfrentar, mas então eu tenho que me lembrar de que eu tenho uma família, tenho filhos, eu pude viver a minha vida, e aquelas 3 meninas não conseguiram. Por isso é um desserviço a elas desistir de mim mesma. Faz sentido não fazer o que eu sinto que é o propósito que me foi dado para cumprir neste sonho, ou seja lá o que for essa vida? Preciso fazer o melhor desse pesadelo que eu estou vivendo. Isso aqui não parece real, parece uma simulação. Eu dei um suspiro de alívio como se estivesse tudo bem, que o que aconteceu não foi real, que tudo estava bem.
e eu estava andando, sabe? Era essa a sensação que eu tinha. Do outro lado, eu estava feliz. Eu não pensava no que acabara de acontecer. Eu achava que eu estava em um pesadelo e tinha acabado de acordar. Eu não conseguia me lembrar muito, mas eu não me concentrei também. Eu apenas estava fazendo o que era para fazer naquele momento. Quando voltei, eu não estava com medo. Consegui olhar o lado positivo das coisas, sabe? Superar o negativo e a frustração. Porque, com certeza, nos últimos 25 anos, o meu corpo não é mais o mesmo. Tive lesões nos meus ombros e tenho síndrome do túnel do carpo grave. Fiz cirurgias por causa de certas coisas. Em novembro, eu caí da minha cadeira de rodas e quebrei um fêmur esquerdo. E ouvi dizer que não há benefícios de ser paraplégicas, mas quebrar o fêmur é o pior que pode acontecer. Eu ainda tive que lidar com ter que ficar internada com todas essas coisas frustrantes. Fiz uma cirurgia para consertar o fêmur no dia 1º de dezembro, 25 anos depois de ser baleada. Foi como se aquela data ainda estivesse me assombrando. Ainda estava me causando problemas, 25 anos depois, sabe? E se não tivesse sido baleada, e se tivesse numa cadeira de rodas, muito provavelmente não teria que passar por uma cirurgia para consertar o fêmur naquele momento. Ainda é meio estranho como as coisas acontecem, sabe? É como encontrar uma agulha no palheiro, se é que isso faz sentido. Depois de 25 anos, fiz uma cirurgia no ombro. Me lembro que fiquei na cama. Eu só conseguia mover o braço direito por 5 meses. Tive que aprender a fazer tudo de novo, assim como tinha 15 anos. Tive que aprender a me sentar novamente, a me vestir sozinha. E no começo eu não estava preparada para isso. Eu nunca pensei que teria que fazer isso. Na época eu estava na casa dos 40 anos, final dos 30. Eu estava deitada na cama por 5 meses. Engordei e isso dificultou um pouco a minha movimentação. Tive que passar por essas coisas. Estavam me testando para tornar a situação mais difícil, mas eu não desisti. Eu reclamava e gritava, perguntando por que eu, mas eu continuei. Então, finalmente, em dezembro de 2021, terminei a fisioterapia. Consegui fazer a maioria das coisas de forma independente, embora a lesão do ombro ainda me fizesse depender do meu marido para me vestir ou para me transferir. Em novembro de 2022, eu quebrei o fêmur e voltei para o hospital com uma outra cirurgia no aniversário de 25 anos. Era como se eu estivesse sendo testada novamente. Se eu desistiria ou diria que acabou porque acabei de passar por tudo isso com uma cirurgia no ombro e voltei a fazer as coisas sozinha fisicamente. E de repente eu estava sendo puxada para baixo novamente. Era frustrante, mas eu estou superando. Estou quase no final da minha fisioterapia e da recuperação de quebra do fêmur. Estou torcendo para que não haja outro teste no meu caminho em breve, se é que isso faz sentido. Eu sempre disse que acreditava que um dia iria andar, mas se eu não andasse nesta vida, andaria no céu ou naquele lugar lá, porque eu sei que eu estava andando lá. Então, sabe, eu acho que é por isso que eu tenho que me lembrar sempre disso, que eu não vou me preocupar, que eu vou ficar feliz, que as coisas vão ficar bem, porque eu sei que é isso que eu vi lá e que isso é apenas uma experiência que vai acabar, como um pesadelo ou algo assim. Adquiri a habilidade de olhar para as coisas de uma forma diferente, sabe? Eu acho que a minha habilidade de olhar para o lado positivo e não deixar o negativo entrar. Eu perdoei o atirador um dia depois de ser baleada e muitas pessoas não entendem o que é o perdão de verdade. Então, o perdão que eu percebi, que o perdão é algo para mim, que não é para ele. Porque eu o perdoei não significa que ele está isento das consequências do que fez. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão, sabe? E eu não preciso estar na prisão. Não preciso viver a minha vida com raiva e não gosto da sensação da raiva.
Eu acho que algumas pessoas gostam da raiva, que dá um minuto, que dá um impulso de adrenalina, mas eu não. Eu acho que estar com raiva é exaustivo. Eu adoro a sensação de estar feliz, prefiro estar feliz. Então eu acho que escolher perdoar é o que me libertou, e eu não preciso viver com as consequências daquele dia. Se eu não fosse paralisada, olharia para a paralisia e diria: a minha vida acabou. Eu pensaria que não sou capaz de viver. Mas eu percebi que eu posso viver e eu aprendi essas coisas que eu posso compartilhar com as pessoas, porque agora eu sou uma palestrante pública. Essa é uma das coisas que eu jamais achei que faria na minha vida. Ser capaz de compartilhar as coisas que eu aprendi e espero ajudar outras pessoas me dá um propósito. Não é todo dia que aos 15 anos você encontra um propósito na sua vida. Há pessoas que têm 80 anos e se perguntam por que eu? Por que eu estou nessa terra? O que está acontecendo? E eu fui abençoada por saber o que eu estou fazendo. Então, isso eu ganhei com a minha experiência de quase morte. Eu sou capaz de olhar para a vida de uma maneira diferente e enfrentar esses desafios e superá-los e não deixar que eles me derrubem e me façam desistir. Se hoje eu encontrasse alguém que passou por uma tragédia semelhante, eu diria para ela que não será fácil, que as coisas serão difíceis e que haverá momento em que ela vai querer gritar, dizer que acabou, que está tudo acabado. Mas se ela continuar, se parar de dizer coisas negativas, se parar de chorar, de gritar e olhar para as coisas positivas que ainda tem em suas vidas, estas coisas positivas começarão a superar as coisas negativas e todos os aspectos ruins que estão focando. É necessário deixar a frustração sair para depois focar no que você tem e que talvez as outras pessoas não tenham. Eu também percebi, sabe, eu sou paralisada do peito para baixo. Sempre pode ser pior. Eu conheci um homem que estava lidando com a esclerose. E eu nunca soube muito sobre essa doença, mas eu conheci aquele homem falando e andando, e no final ele não conseguia falar e não conseguia fazer nada além de se comunicar com os olhos até morrer. Ele não conseguia dizer oi, mas eu lembro de vê-lo pela última vez e ele me olhou e os seus olhos disseram: olá. Eu não conseguia imaginar porque ele acabara de ter um neto e não conseguia segurar o bebê. Ele não estava lá quando a filha se casou. Ele não pôde levá-la no altar. Então eu olho para isso e penso: eu acho que isso que deve ser difícil. Sempre pode ser pior do que você está lidando ou passando. Quando eu contei para as pessoas o que aconteceu comigo, eu estava preocupada que elas não acreditassem em mim, que achassem que eu estava inventando ou que eu estava em choque. A minha irmã gêmea realmente achou que era verdade. A experiência que eu tive de quase morte foi um alívio para ela também, pois assim como eu, ela também temia a morte e temia a morte dos nossos pais quando éramos mais jovens. Então, foi como se eles fossem encorajados a acreditar em mim. Às vezes eu me preocupo que as pessoas ao meu redor podem não acreditar em mim e nesse tipo de coisa acontecendo, mas só posso sentir que é algo encorajador compartilhar o que vivenciei, porque eu sentia tanto medo de crescer com a morte. E agora eu acho que é assim que eu consigo viver a minha vida, focando no positivo e sabendo que um dia não precisarei me preocupar em lidar com isso. Agora eu só preciso superar isso e tudo ficará bem. Eu me pergunto, sabe? Do outro lado, se os meus filhos continuarão sendo meus filhos e se a minha irmã gêmea continuará sendo a minha irmã gêmea, sabe? Essas coisas. Porque eu não sei. Eu não sei quem eram as pessoas com quem eu estava conversando e o que eu estava conversando com elas. Mas eu só sei que eu estava confortável. Era como se eu estivesse em casa. Sabe, é assim. Eu me sinto com o meu marido e os meus filhos agora, e minha família. Eu sinto que é o meu lar.
Mas eu senti a mesma coisa, se isso faz algum sentido. Sinto sempre que não há palavras para descrever. Então, eu ainda sinto que tenho que ter certeza de que alguém me entende, porque eu sinto que não há palavras para explicar sequer o que vivenciei. Mas eu tento. Quando eu estava do outro lado, eu sabia que haveriam lutas. Eu sabia que eu estava sendo preparada para lidar com isso, que não seria fácil, mas que tudo eventualmente ficaria bem. Então, sim, eu acho que eu fui preparada o tempo todo. Eu nem sei, não consigo falar para você a quantidade de tempo que fiquei lá, mas pareceu muito rápido. Como a situação que eu estava parecia durar muito tempo, mas não durou muito tempo, toda a situação estava acontecendo de qualquer maneira. Parecia que o episódio inteiro durou para sempre, mas não foi assim. Do início ao fim, até as ambulâncias chegarem para nos levar, foram realmente uns 45 minutos e pareciam horas. Mas, enquanto eu estava lá, parecia que muita coisa foi realizada em muito pouco tempo. Eu senti que eu estava lá por muito tempo, mas não parecia que eu aprendi muito enquanto estava lá. Parecia que eu estava lá por algumas horas, mas não foi assim. Agora, olhando para trás, parece que foi rápido. Eu sinto que muita coisa foi alcançada enquanto eu estava lá, que eu estava conversando com essas pessoas por um tempo e aprendendo o que deveria saber. Mas sabe, é difícil descrever com palavras. Eu senti que havia muito tempo que eu estava lá, mas agora, nesta vida, pareceu curto para mim. É como se fosse mais longo do que isso. É como se isso fosse mais longo e o tempo fosse diferente. Isso faz sentido? Eu tenho dificuldades para tentar descrever isso. Eu posso explicar o tempo aqui, mas eu não consigo explicar o que estava vivenciando lá. Era como um filme de ficção científica, talvez como Matrix, ou talvez como um filme antigo dos anos 80 que eu não me lembro, onde a pessoa de repente sai de um reino para um lugar onde não existe tempo, um lugar atemporal. Sim, é como eu disse anteriormente, algo como uma simulação. Como se essa situação fosse uma simulação dessa vida aqui. Talvez haja outra simulação em que eu esteja andando e bem, e não fui baleada. Ou que a minha irmã tenha sido baleada e morta, porque eu não fui baleada e paralisada. Foi estranho. Naquela manhã eu só queria ir no banheiro arrumar meu cabelo. Normalmente eu não faria isso, sair do círculo de oração para verificar o meu cabelo antes da aula. Eu pedi para minha amiga Kelly ir comigo, a mesma amiga que mencionei antes e que também foi baleada, e ela disse não, vamos apenas ficar e depois iremos depois do círculo de oração. E então eu questiono, por que eu não pedi para minha irmã ir ao banheiro comigo? Poderiam haver outras simulações em que eu pedi a minha irmã para ir no banheiro comigo, ou a minha amiga Kelly aceitou ir no banheiro comigo? Eu não sei, mas eu sei que o tiroteio de alguma forma me deu coisas para essa vida. Olho para trás e penso, sabe, se isso não tivesse acontecido comigo, eu provavelmente não teria tomado a decisão de ir para a faculdade. A minha irmã e eu somos as únicas das 6 crianças da família a decidir ir para a faculdade. Talvez eu não tivesse tido essa motivação. Talvez eu tivesse casado logo após o ensino médio e tido 10 filhos, e você sabe, não me focando na carreira ou em algo para a minha vida. Quando eu estava decidindo sobre a faculdade, eu estava olhando para uma faculdade em Los Angeles. Eu fiquei conversando com a agente porque eu achava que não haviam outras meninas de cadeira de rodas que são atrizes, então eu seria autêntica, você sabe, uma pessoa paralisada de verdade. E talvez eles me quisessem para filmes porque eu não sou falsa, eu sou a coisa real. Mas talvez haja outra vida onde eu fiz isso. Mas eu escolhi ir para a faculdade perto de casa com os meus amigos e então eu conheci o meu marido e agora eu moro em uma cidade pequena e temos 2 meninos, um com 15 anos e um com 12 anos. E eu tenho uma vida feliz com meu marido.
Eu me formei em serviço social e sou conselheira de crianças e também substituta de professores. Essas coisas, você sabe? Então, eu teria feito isso em outra vida se tivesse tomado a decisão de ir para Los Angeles. Sabe, é realmente interessante como seria a sua vida se você tivesse feito outras escolhas e tomado outras direções. É como se fosse um jogo, sabe? Você vai para aqui ou para lá. A minha vida tomou uma decisão realmente diferente e eu não me mudaria para ir para Los Angeles e ser famosa. Eu tenho os meus meninos lindos. Eu nunca teria tido. Quem sou eu para interpretar sua vida? Sabe o que eu quero dizer? Eu acho que toda essa situação é difícil para explicar. Vai das palavras. De certa forma, faz sentido lá. Mas aqui eu não consigo explicar muito bem aquele mundo. Eu só sei que eu estava lá. Nem sei se deveria me lembrar que eu estava lá. Acho que às vezes gêmeos têm algum tipo de habilidade única. Algum tipo de habilidade psíquica ou algo assim. Algumas espécies de comunicação misteriosa. Sempre que começamos a pensar uma na outra, precisamos verificar uma com a outra esse tipo de coisa. Acho que a minha irmã foi muito importante para mim quando o tiroteio aconteceu, porque ela era a minha motivação, sabe? Ela estava lá para ser a motivação para continuar. Se ela conseguisse fazer algo, eu também conseguiria fazer algo. Então, ela é como uma incentivadora e estava lá para me ajudar com algumas das lutas que eu tive. Ela sabe o que eu estou sentindo e como estou, e que eu preciso continuar. Acho que eu também faço isso por ela. E para concluir, eu dizia que todos nós temos uma escolha na vida. Você pode ser negativo e irritado com o que recebe nesta vida, ou pode olhar o lado positivo e seguir em frente. Você tem que fazer uma escolha. Eu sei que se eu decidisse sentir pena de mim mesma e pensar, estou em uma cadeira de rodas, não posso fazer nada. Quem vai querer casar comigo porque eu estou em uma cadeira de rodas? Como vou cuidar de uma criança? Se eu tivesse esse tipo de pensamento, então eu não estaria onde estou hoje. Eu não teria me casado e o meu marido não teria interesse em mim. Nós nos conhecemos no 3º ano da faculdade e uma das coisas que ele disse quando me viu foi: eu vi o seu sorriso. Eu estava do lado de fora, eu estava fazendo as coisas com as pessoas e ele disse que quando me viu feliz, ele realmente não via mais a cadeira de rodas. Isso chamou a sua atenção. Eu estava vivendo uma vida mesmo lidando com o que eu estava lidando. Então, se você tem que se colocar lá fora e fazer as coisas que talvez você não esteja confortável em fazer para obter o lado positivo, antes de tudo você precisa fazer uma escolha. Então, você consegue o que quer da vida se você não precisar lidar tanto com o lado negativo. Você pode ter pequenos problemas ao longo do caminho, como eu experimentei, mas você também tem que aprender a lidar com eles, porque é como se algo tentasse te derrubar e você não deixa. Você continua olhando para o lado positivo para superar a frustração, mas você continua olhando para o objetivo principal e continua olhando para o lado positivo que você quer. E assim você vai conseguindo, e então essa é uma escolha sua. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.